Bom dia a todos. Vamos então, na nossa última etapa desse curso, que foi um curso pensado com essa proposta que eu e o Paulo temos com frequência na elaboração aqui de programas na Escola Paulista da Magistratura, de uma abordagem transdisciplinar do direito com outras áreas do conhecimento. E nesse direito, política e literatura, na ideia de trazer sempre um jurista e algum crítico literário, alguém que pudesse tratar de algum tema envolvendo a literatura, nós pensamos em encerrar o curso, os encontros, com uma conversa com o autor, conversa com o escritor. Temos a honra, então, de contar aqui com Antônio Prata, que é jornalista, escritor, autor de 13 livros, entre eles Nude Botas, da Companhia das Letras, livros infantis, como A Menina que Morava no Chuveiro, Jacaré Não. Ele escreve roteiros para televisão e tem uma coluna semanal na Folha de São Paulo. Então, muito obrigado pela sua presença. Bom dia. Obrigado. Quer apertar? Bom dia, agora sim. Então, vamos lá. Antônio, a ideia da crônica, que marca muito a sua produção literária, é uma abordagem sobre situações do cotidiano, né? Então, até nos jornais é normal, em meio a notícias de política, economia, enfim, informações das mais variadas, a crônica ser um momento onde nós temos ali uma reflexão sobre alguma situação que foge daquelas abordagens tradicionais da abordagem do jornal, e é uma abordagem do cotidiano. Então, tomando como exemplo a sua última crônica, falando da relação de posto de gasolina com banheiro, então é uma crônica que trata ali, evidencia algo que todo mundo mais ou menos percebe, mas você traz para reflexão a chave do banheiro e aquela cartolina de madeira, aquele pedaço de madeira que parece um snowboard, como você fala na crônica. Mas, com frequência também, você, na crônica, abandona essa ideia do cotidiano para falar de política. Até no ano passado e início desse ano, com muita frequência, esse olhar sobre o comum, sobre o vulgar, é posto de lado para enfrentar diretamente uma questão política. E aí a pergunta que eu te faço, para a gente começar essa conversa, qual seria para você essa relação da crônica com a política? Existiria um momento onde você percebe a necessidade de deixar o cotidiano de lado, enfrentar diretamente essa questão? É um momento que aparece? É uma situação que clama por isso? Como você entende o papel da crônica com a política? Bom, primeiro, bom dia a todos. Obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui conversando com vocês. Um prazer ouvir o final dessa aula sobre Saramago, essa aula brilhante. E, bom, é uma pergunta muito complexa. A gente poderia passar dias falando, mas eu prometo que não vou passar dias falando sobre isso. É uma questão paradoxal com a qual uma questão que eu enfrento cotidianamente, né? Porque, assim, é um paradoxo. A crônica nasce no jornal, a crônica é um gênero literário que nasce com o jornal. Ela nasce justamente para aliviar a notícia de jornal. Ela nasce no século XIX, na França, e é um espaço que nasce como folhetim. Então, era um lugar que tinha, primeiro, ficção. Então, grandes autores do século XIX, Charles Dickens, Eugênie Sue, Balzac, Eça de Queiroz, Machado de Assis, todos eles escreviam folhetins que eram nada mais do que romances por capítulo, que depois vinha a dar na radionovela e depois na telenovela. A telenovela de hoje é filha do folhetim do século XIX, que é esse espaço no jornal reservado a quebrar a seriedade das notícias. Os empresários da mídia queriam criar um espaço de recreio ali. Eu chamo uma crônica de recreio do jornal. E ali você tinha tanto folhetim, quanto notícias absurdas, notícias engraçadas, receitas, casos esquisitos, aquelas coisas, nasceu uma mula com 2 cabeças para o lado de não sei onde, coisas assim. Então, a função do cronista, ela é, por definição, a função de entretenimento dentro do jornal. Eu sempre digo que a crônica é um gênero de entretenimento. O romancista não precisa, o Saramago não precisa se preocupar em atingir um grande público, embora ele atinja. Um poeta não precisa se preocupar em ser
claro e ser compreensível a todo mundo, ele pode experimentar com a linguagem, quebrar a linguagem, torcer a linguagem e ser lido por duas pessoas. O cronista que for lido só por duas pessoas perde o seu emprego e deixa de ser cronista, porque você está lá para entreter. E, no entanto, o cronista se vê, muitas vezes, no meio do caos, né? Como é que o cronista, que é esse cara que está ali para fazer um sambinha na caixinha de fósforo, para tocar uma gaita, faz quando está todo mundo preso no hospício, cego, com as pessoas sendo violadas, né? E aí eu faço um exercício que é assim, por um lado, uma voz me diz, tudo é política. Fazer o meu sambinha na caixa de fósforo é uma atitude política. Trazer alívio na hora da dor é uma atitude política. Fazer humor na hora da dor é uma atitude política. As pessoas que estão sofrendo, as pessoas que estão injustiçadas, oprimidas, elas também precisam de riso, elas também precisam de prosa, elas também precisam de poesia. Então, fazer uma crônica sobre um julgamento do STF não é necessariamente mais político do que fazer uma crônica sobre a minha filha aprendendo a andar. As pessoas têm filhas, as filhas aprendem a andar, as pessoas já foram crianças, elas também aprenderam a andar. Isso é um assunto universal, isso é humano, então isso faz parte da vida das pessoas e isso deve ser tocado. E aí eu faço um esforço também de falar, às vezes é mais importante ainda você falar sobre outros assuntos, é mais importante... Basicamente, desde 2013, nossos cérebros foram colonizados pela política, né? Nós somos abduzidos por um turbilhão do qual nós não saímos ainda, né? O Vinícius Mota, que é um colunista da Folha, falou o ácido que nós tomamos em 2013, que continua batendo, né? Então, se a gente for aceitar que esse é o único assunto legítimo para ser tratado, a gente vai ficar para sempre sofrendo e só tem uma vida, pelo menos na minha visão agnóstica, eu vou passar meus 80 anos sofrendo e acabou a vida. E foi assim que eu passei a minha existência na Terra, falando ele não, ele nunca, e vai ser chato. Então, é uma contradição que eu vivo. E eu já escrevi, inclusive, várias crônicas que começam assim. Queria eu hoje falar sobre a minha filha que aprendeu a andar, que caiu o dente, porém, caiu um prédio, porém, estourou uma barragem, porém, houve uma chacina, porém, toda na semana no Brasil tem 1000 poréns, né? E eu escrevo no Caderno Cotidiano, não é na Ilustrada. Então, eu estou cercado pela tragédia. Assim, quando teve o desastre, o incêndio em Santa Maria, que morreram mais de uma centena de jovens, eu me sentia mal, porque eu estava dentro de um velório. O Caderno Cotidiano do jornal virou o velório coletivo, o velório nacional daqueles jovens, de uma tragédia horrorosa, e eu não conseguia falar de outra coisa, tocar minha flautinha, fazer meu sambinha na caixa de fósforos. Então, é sempre um braço de ferro meu comigo. Eu me sinto vitorioso quando eu consigo não falar de política estrito sensu, de política como nós a conhecemos, quando eu consigo não falar, olha que absurdo o que aconteceu, e quando eu consigo falar de outros assuntos. E uma outra forma também é quando eu consigo abordar o tema político, estrito sensu, de uma outra forma. Porque eu não acho que espalhar a indignação, às vezes pode ser um gatilho para reflexão, ou para mudança, ou para melhoria, ou não. Espalhar a indignação pode servir para as pessoas queimarem ônibus, né? Assim, pode servir para o que a gente está vendo no mundo, pode servir para a destruição. E essa destruição pode ou não ser em prol de alguma melhoria, pode ser destruição, pode ser linchamento. Então, eu não quero fazer uma crônica que seja um resmungo. Esse país é uma porcaria, nada vai dar certo, vamos embora para o Uruguai, entendeu? Então, às vezes, eu consigo abordar o assunto de lado. Então, por exemplo, nas eleições que era Dilma e Aécio, o segundo turno, eu fiz uma crônica chata, uma crônica falando sério da política, e depois, quando eu mandei, eu tive a ideia da crônica que eu deveria ter feito, que era no banheiro do debate,
No intervalo do debate, a Dilma e o Aécio vão para o banheiro e eles percebem que está cada um numa cabininha, um do lado do outro, e eles puxam papo um com o outro e eles assumem um pro outro que nenhum dos dois está afim de encarar aquele pepino. E a Dilma fala, eu só estou aqui um pouco por causa do Lula, e o Aécio fala, pois é, meu avô também era da política, eu queria pegar onda, e eles resolvem fugir, a Dilma e o Aécio, daquele debate e fugir. Enfim, isso era uma piada, mas dizia algo sobre aquele momento, sobre o pepino que o Brasil enfrentava, sobre já o Fla-Flu que começava, era uma tentativa de conciliação entre aqueles dois lados, enfim. Luiz, você me corta, porque como eu falei, dá para falar dias sobre isso. Então, acho que uma primeira pensada sobre isso é um pouco por aí. Então, com base até no que você está narrando, contando sobre essa dificuldade de tratar sobre a vida política e até a situação do cotidiano, esse embate pessoal que você também se depara, tem algo que é um traço muito comum na crônica e na sua produção literária, principalmente, que é a ironia, o riso, esse lado cômico. E também vivemos um período de falta de compreensão dessa ironia, né? Então, muitas vezes, algum comentário que, sem nenhuma elaboração intelectual muito especializada, é possível perceber que havia ali uma ironia. Hoje é um tempo de polarização, é um tempo onde até mesmo essas brincadeiras não são muitas vezes toleradas. Como é que você se depara com isso quando a sua produção ela passa necessariamente, até por suas características, por essa ironia, e vivemos um tempo de intolerância, um tempo onde parece que tudo precisa ter uma legenda, uma nota de rodapé para dizer, não, aqui é uma brincadeira, algo como, por exemplo, nessa crônica que você falou, nessa situação, alguém poderia descrever tanto de um lado quanto de outro, dizendo que não, que absurdo, a Dilma nunca fugiria, o Aécio nunca fugiria. Então, como é que você se depara hoje com essa falta de tolerância, essa polarização, essa incompreensão a respeito do papel da ironia como processo de reflexão? É uma ótima pergunta, né? Porque são várias perguntas aí. Em primeiro lugar, eu acho que tem uma questão que não é de polarização, é de ignorância, é de problema estrutural de leitura, né? De analfabetismo funcional. A ironia só funciona se for percebida como ironia, né? A ironia é como se fosse um cara ou uma mulher que está com aquele óculos que tem nariz e bigode, de Groucho Marx. Você olha e fala, esse bigode, esse nariz, esse óculos não são de verdade. Isso é um disfarce. Esse disfarce é a ironia. Para ser entendido como ironia, você tem que entender que aquela mulher não tem aquele nariz, aquele óculos, aquele bigode, ou que aquele homem não tem aquele nariz, óculos, aquele bigode. Você tem que deixar claro o que é a realidade e o que é a ironia. Então, isso é uma tarefa básica do escritor e do cartunista ou do ator, de quem quer que faça a ironia. Quando eu digo coisas muito absurdas, a realidade já serve como base para vocês entenderem que é uma ironia, né? Se eu falo assim, é um prazer estar sentado aqui, mas eu me sinto oprimido porque eu sou um jogador da NBA de 1,95 m nessa mesinha minúscula. Vocês sabem que eu não sou um jogador da NBA de 1,95 m, que essa mesinha não é minúscula, tem um estranhamento entre o que eu falo e a realidade. Muitas vezes isso não é entendido, as pessoas não têm costume de leitura. Então, eu fiz uma crônica uma vez chamada Guinada Direita, que foi por volta de 2012, 2013, que foi uma coisa que aconteceu, eu acho que, com a chegada do Lula ao poder e de um governo que se dizia de esquerda, ficou parecendo que todas as pautas defendidas pela esquerda eram pautas estatais, eram pautas da opressão. E ficou parecendo que se você fosse agora machista, racista, homofóbico, você era contra o governo, contra o Estado. Tinha uma coisa cool, hypada em ser intolerante, em ser preconceituoso. E vários colunistas começaram a escrever textos assim, achando que eram super modernos em ser racistas, em ser machistas e tal. E aí eu resolvi fazer um texto mais racista e mais machista, falando que eu tinha mudado de ideia, que eu tinha escrito um livro chamado Meio Intelectual, Meio de Esquerda, mas eu tinha evoluído e que tinha entendido o que tinha acontecido com o Brasil.
que a gente não podia mais viver essa situação, que o carnaval tinha acabado, em vez da Globeleza pelada, nós tínhamos a Marilena Chauí dando aula de filosofia, o homem branco, hétero, cisgênero estava escanteado na sociedade, você saía na rua e você só tinha negros dirigindo SUVs, negros que fizeram cota e passaram pela meritocracia, primeira classe de aviões cheio de negros milionários, e o homem branco pedindo esmola pelas esquinas. O agronegócio não existia por causa dos índios, que os índios tinham toda a terra do Brasil e ficavam lá bebendo cachaça com camisa do Flamengo, enquanto o sojicultor brasileiro estava pedindo esmola no farol. Bom, esses dados, obviamente, não refletem a realidade, né? Se você vê a questão racial na pirâmide, né? Obviamente não são os negros que estão no topo. No carnaval, não são professores de filosofia que desfilam no alto dos carros alegóricos, são mulheres peladas, todo mundo já deve ter reparado nisso. O Brasil era o segundo maior exportador, maior produtor de soja do mundo na época. Então, para mim, a realidade embasava bastante a minha ironia. Porém, as pessoas levaram a sério, porque grande parcela da população brasileira via e vê o mundo assim. Pela lente dessas pessoas, nós vivemos a ditadura gay, a ditadura trans, né? Os transexuais estão em todos os lados com sua ideologia comunista de transformar nossos filhos héteros, nossas filhas em filhos, nossos filhos em filhas, os brancos em negros, né? Os arianos em índios. Eles querem transformar a sociedade do avesso. Tem essa visão paranoica do que está acontecendo. O primeiro e-mail que eu recebi no dia que eu publiquei a crônica era assim: caro Antônio, acordei de manhã e minha família inteira já tinha lido a sua matéria. Quando chama a crônica de matéria, eu já começo a tremer. Deu alguma coisa errada. Porque você já entende que não entenderam. Deu alguma coisa errada. E meu pai, minha mãe, minha irmã, todos concordam que é isso mesmo. Temos que acabar com esses canalhas homossexuais, maconheiros, aborteiros, negros e trans que querem acabar com a família brasileira. Eu já imaginei eles tomando café com aquele chapéu da Ku Klux Klan, assim, e eles assim assando ovo numa cruz em chamas atrás deles. E aí essa crônica foi compreendida dessa maneira, foi compreendida como se eu tivesse afirmando aquilo. Tanto é que na próxima crônica eu tive que escrever uma crônica falando: não é verdade que eu acho que os índios acabaram com a produção de soja, não é verdade. E eu fui processado por essa crônica. Fui processado por racismo. E tive que escrever uma defesa em que a advogada da Folha falava: não faça graça. E eu falava: não tenho nenhum interesse em fazer graça. Quem vai para a cadeia sou eu. Não, jamais faria graça. E eu tinha que explicar: veja, quando eu disse que os brancos estão escanteados na sociedade porque os negros favorecidos, esse país que foi estruturado para favorecer essa casta negra, acabou com os brancos, isso não se reflete. Eu dava dados ali, dados do PNAD, do IBGE, veja, não é verdade. A Marilena Chauí não tem um programa na Globo, Drops de filosofia no carnaval. Nós temos ainda a Valéria Valessa, que é a Globeleza, que dança nua. Tive que explicar, tintim por tintim, essa ironia. Então, essa é uma primeira questão, da incompreensão da ironia. Uma outra situação é que, assim, a gente vive um tempo hoje que é muito maluco, que parece que tem uma parcela da sociedade louca para ofender, como se a ofensa fosse uma liberdade, né? Fosse uma igualdade, liberdade, fraternidade e ofensa, como se fosse o quarto termo da Revolução Francesa. E tem uma outra parcela louca para ser ofendida. Tem pessoas com umas anteninhas vendo aonde vão ser ofendidas. Então, se você fala que o sorvete de morango é bom, o pessoal do sorvete de creme vai entrar na justiça, falando que isso é um absurdo, é um preconceito contra o sorvete de creme, a baunilha, que é um ingrediente das Américas, da América Central, que já estava aqui pré-Colombo, e o morango, que é esse ingrediente da América do Norte, essa fruta imperialista. Outros vão falar essa fruta vermelha, você quer botar o vermelho já no lar das crianças. Então, qualquer coisa hoje é um quiprocó. E eu acho que tem uma confusão enorme nisso também, tanto para o lado dos ofensores quanto do lado dos ofendidos. Essa ideia de que a ofensa é uma liberdade, de que a ofensa é uma virtude, né?
Eu já escrevi crônica assim também. Se eu escrevo na minha coluna todos os ruivos são imbecis, todos os ruivos vão ficar bravos e vão escrever para o jornal. E eu vou falar, nossa, eu toquei num ponto nevrálgico da sociedade. Está todo mundo falando disso, peguei num ponto interessante. Peguei nada, eu falei que os ruivos são imbecis. E os ruivos vão ficar legitimamente ofendidos. E tem gente que vive disso, né? As redes sociais favorecem isso. Você fazer barulho, você ser retuitado. O ódio balança mais, faz mais ondas na água das redes do que a sensatez. E tem o lado contrário também, que é essa coisa não é nem da millennial, é pós-millennial, geração, sei lá o que chama agora, mas é coisa que os americanos chamam de floco de neve, né? Que assim, que são pessoas que não toleram o mínimo de discordância, vem a discordância como uma ofensa, vem a discordância como uma agressão. Então é um encontro perfeito entre agressores e agredidos. E aí os agressores têm o discurso de que eles não fizeram nada, né? Muita gente fala, foi apenas uma piada. Eu digo que o humorista que fala que foi apenas uma piada deveria ter retirado dele a carteirinha do Sindicato dos Humoristas. Não existe apenas uma piada. Toda piada carrega significado, carrega um conteúdo, né? Um espectro usa o outro para se legitimar. Os superofensores usam os superofendidos para falar que o problema é dos outros, e superofendidos usam os opressores para falar que o problema é dos outros, e a gente vive uma incompreensão até, e aí a gente cai em discussões burras, né, sobre o humor. Um lado falando que o humor não pode tratar de certos assuntos, o humor não pode entrar em certas áreas, e o outro lado falando que tem o direito de ser machista, o direito de ser homofóbico. A gente está num rebu, né? Vocês que lidam com lei estão num terreno muito complicado, né? Porque eu, como cronista, eu não saberia como legislar a respeito disso. E o cronista tem... Você vê o cronista como alguém que tem um local especial de fala no meio da literatura, pela possibilidade da reflexão de suas opiniões políticas? Eu digo isso porque, de um modo geral, por exemplo, Saramago, que foi tratado aqui no encontro de hoje, ele era bem ativista em termos políticos, seu pensamento crítico em relação à sociedade capitalista era sempre muito bem conhecido, ele atuava muito nesse sentido, e, de alguma forma, o seu pensamento político aparecia em diversas de suas obras, né? A crítica que ele tem permanentemente contra o Estado aparece em ensaios sobre a cegueira, ensaios sobre a lucidez e por aí afora. Mas, de todo modo, na construção de um romance, tem algum limite entre a voz do próprio autor e a voz dos seus personagens, ainda que algum personagem seja o seu alter ego, mas é uma construção que segue mais ou menos ali um quadro, né? E o cronista parece ter um espaço de fala diferenciado. Ele pode, em determinado momento, como você já disse, dizer, eu acho isso, acho aquilo, mesmo trabalhando com a ironia. Existe esse espaço diferente de fala do cronista em relação aos outros escritores em outros gêneros literários? Luiz, posso complementar a sua pergunta aí, até com base na resposta que vinha desenvolvendo o Antônio Prata na questão anterior, de se saber aí, nesse plano, não é, se ao fim e ao cabo, quer dizer, há limites, não é, para essa liberdade de expressão, não é? Há algum limite ético, não é, que deva ser respeitado, enfim, ou não é? Ou seja, a liberdade de expressão, seja num romance, seja numa crônica, com uma razão, porque trata do cotidiano, ela tem limites ou não tem limites? Quer dizer, é um jogo onde cabe tudo, ou é um jogo que também deve ser pautada por algum tipo de regras éticas, né? Tanto na crônica, como nos desenhos, enfim, não é? O que a gente vê mais ou menos na imprensa, como, por exemplo, o que aconteceu no episódio do Charlie Hebdo, não é? Ironias com a figura de Maomé ou de outras figuras religiosas. Há limite para se tratar disso, não é? Do ponto de vista de quem escreve, né? Não do ponto de vista jurídico propriamente dito. Obrigado. Talvez aí... Alô? A gente pode ir? Pode. Talvez aí também a gente pudesse acrescer a essa última questão
o jornal como meio, como veículo, né, da crônica. O fato da crônica estar no jornal, porque hoje ela conquistou o espaço dos livros, né? Originalmente, como você falou, ela nasceu praticamente junto com o jornal, mas hoje, dada a qualidade desse texto, em termos literários, ela vai também se constituir, ou constituir o livro, mas ainda sendo produzida no veículo jornal. Isso lhe impõe outros limites? Vocês só fazem pergunta difícil. Juntando essas duas últimas e depois indo para do Paulo. O cronista, ele tem um lugar confuso. Por estar no jornal e por escrever em primeira pessoa. Então, muita gente lê a crônica como notícia. E muita gente lê o eu do cronista como um relato em primeira pessoa, pessoal, como um ensaio. E eu sempre digo e insisto, o eu do cronista é um eu lírico, é o narrador. A crônica é um gênero de ficção. Então, quando o cronista fala que foi ao supermercado, encontrou alguém, teve tal conversa, isso não necessariamente é verdade. Mesmo que seja verdade, esse encontro vai ser mediado pela ficção. Vai ser a ficção que vai embrulhar a realidade. Isso é um viés da realidade, logo, não é a realidade, é ficção. Isso me causa muitos problemas. Um deles é esse processo, por exemplo, porque, nesse caso, era obviamente uma persona quem estava falando. Era um narrador ultra-reacionário, ultra-fascista. E as pessoas leram como a minha opinião. É claro que só tem graça se há esse ruído. A pessoa tem que entender que não é um fascista e tem que entender que não sou eu. Que há um ping-pong entre as duas pessoas, o escritor e o eu lírico. E aí daí nasce a graça. Sobre a questão do limite, eu acho que você perguntou em termos literários e não jurídicos. Eu não consigo desmembrar essas duas frentes, né? Porque o jurídico, de certa maneira, é onde vai parar tudo que não se resolve nas outras esferas, né? É o VAR da realidade. Então, eu acho que não dá para eu pensar na liberdade de imprensa sem pensar na questão jurídica da liberdade de imprensa, na liberdade de expressão, sem pensar na questão jurídica. Quando você escreve, você pensa nisso? Não, eu não penso, mas eu penso muito sobre esse assunto. É um assunto complexo. Por um lado meu, talvez o lado mais forte, diga, tudo tem que poder ser dito. É melhor, uma coisa que o Ricardo Araújo Pereira, que é um cronista português, escreve na Folha, que ele fala temos que dar alto-falantes para os idiotas. Nada melhor do que deixar um idiota falar. O idiota se destrói falando. Tem uma certa divergência quanto a isso, porque os idiotas estão indo bastante longe falando. Mas eu acho que é isso, o idiota tem o direito de falar. Agora, tem uma questão que nasce depois, mas tá bom, mas o que se faz com isso? Por exemplo, o Danilo Gentili foi processado e foi condenado por coisas nefastas que ele falou. E todos saíram em defesa dele, que ele não deveria ser preso por causa daquilo. Eu tendo a concordar que ele não deve ser preso por causa daquilo. Por outro lado, há uma questão tão importante quanto essa que mas o que se faz com aquilo? Como a sociedade cura essa doença? Né? Como é que você faz quando tem pessoas gritando coisas homofóbicas, machistas, racistas? É só uma opinião? Não existe só uma opinião. Nada é só uma opinião. O nazismo foi só uma opinião também, né? A escravidão foi só uma opinião. Tudo é só uma opinião. A opinião é que nos move, né? A cultura é feita só de opiniões. Como é que a gente pode... Onde está esse meio de campo entre liberdade de expressão e tentar se lutar contra a opressão, contra as injustiças e tal? Eu não sei. Eu fico sempre num movimento pendular, porque também aí as discussões elas acabam ficando num único registro. Quando teve o negócio do Rodrigo Gentili, a esquerda queria... Toda a esquerda, ou pelo menos o lado mais aguerrido da esquerda, queria de qualquer jeito ver o Danilo Gentili na cadeia. Prende, mata, esfola. E depois, quando ele foi condenado, toda a direita queria só falar que o Rodrigo Gentili era o máximo.
E que é isso aí mesmo, entendeu? Que você tem que rasgar tinha não sei o que era, esqueci agora, um documento que ele recebeu, ele rasgou uma notificação judicial, mandado por uma mulher, né? E ele rasgou e passou dentro da cueca e botou no envelope e mandou de volta para ela. Algo deve ser feito, né? Me parece. Não sei em que esfera, mas algo deve ser feito diante disso. Isso é uma coisa horrorosa, violenta, e esse é um tipo de atitude que, lá no fim, leva às situações narradas aqui, naquela sala do ensaio sobre a cegueira, né? É parte do mesmo caldo. Então, eu acredito que não é uma ideia nem um pouco original, mas que a cultura molda os homens, e eu trabalho nela. Então, eu me sinto muito na obrigação de tentar botar gotas d'água nesse lago, nesse pântano, né, que a gente está vivendo ultimamente. E não tem muita resposta. Agora, uma coisa que eu acho assim, não existem assuntos proibidos. Pelo contrário, a proibição dos assuntos é um prato cheio para o humor. Porque o humor só existe diante do proibido, diante do que não pode ser dito. Então, os americanos, que eu sou muito fã do humor americano, os humoristas americanos e as humoristas americanas, os caras do stand-up americano, eles são mestres em andar na linha da navalha e falar de todos os assuntos e fazendo humor. E você não sabe uma hora se você está rindo é politicamente correto, é politicamente incorreto, se o politicamente incorreto do que você está rindo é uma coisa libertadora, porque a sociedade é opressora, ou se o politicamente correto é ofensivo. Essas contradições, essa zona cinzenta da linguagem da arte são importantes, né? E agora vocês têm a função de separar as cores desse cinza e saber quem é que vai para a cadeia e quem não vai. Eu não tenho, graças a Deus. Não, naturalmente não é uma questão de você oprimir ou mandar para a cadeia quem se excede na liberdade de expressão, né? Por assim dizer, né? Se é possível exceder-se nisso. Eu acho que é, né? Porque há naturalmente, num outro plano, imagino eu, né, um dever de respeito também a certos direitos, a certas visões de mundo, né? Vejamos a história do Charlie Hebdo. Evidentemente que ninguém aprova o que ocorreu, é um massacre, é uma coisa absurda. Mas você também degradar uma religião, ou degradar uma figura, né, religiosa, importante para certos segmentos, né, para certas culturas, também é algo que bastante complexo. Eu sou insuspeito para dizer isso, né? Totalmente, porque eu sou ateu, né? Então sou insuspeito. Não estou defendendo religião nenhuma aqui. Estou defendendo o respeito que se deva ter, eventualmente, não é, para algum tipo de direitos e de esfera cultural, religiosa que alguma civilização possa ter, né? Mas sem, naturalmente, essa ideia de persecução, de mandar para a cadeia, não é isso. Mas eu vejo, por exemplo, que no interior da imprensa e dos meios culturais, dos escritores, há uma defesa quase que absoluta, né? Sem nenhum tipo de limite ético para a liberdade de expressão, né? Aí que eu acho que realmente reside a... Mas, Paulo, aí eu vou discordar de você. Eu acho que você está equiparando charges no jornal com tiros de Kalashnikov, né? Mas eu acho que esse mas é muito perigoso. Eles se excederam, quase que legitima o extermínio, né? Eles fizeram uma capa agressiva em relação a Maomé e terroristas entraram com fuzis e mataram. Não se justifica em hipótese nenhuma uma situação dessa. Absolutamente não, né? Mas haveria um limite, assim, para isso? Quer dizer, então, me parece que não. Me parece que todas as instituições têm que aguentar o tranco da ofensa e do debate. Os ateus têm que ser ofendidos e se defender. Maomé tem que ser ofendido. Virgem Maria tem que ser ofendida. Bolsonaro tem que ser ofendido. Lula tem que ser ofendido, né? Eu acho que, assim, é assim que se evolui. Nobel da Literatura, José Saramago, dedicou a vida a falar mal de Deus, né? Ele ofendeu muitos católicos com isso, né? Se a gente fosse falar ele está ofendendo grande parte da população, não haveria Saramago, né? Por outro lado, se os católicos falassem não, exatamente isso, não haveria Saramago. E
Por outro lado, o Saramago não quer calar o catolicismo. Mas né? aí há maneiras distintas de abordagem, né? Totalmente distinta, por exemplo, da do Danilo Gentili, né? Veja, né? Nós não podemos colocar no mesmo leito, né, um tipo de crítica, como essa que foi feita, por exemplo, por Saramago e tantos outros, no mesmo patamar, por exemplo, daquilo que foi feito pelo Danilo Gentili. São situações éticas bastante distintas, não lhe parece? Então, como comecei falando, eu não tenho uma resposta para isso. Eu estou discordando de você e também discordando de mim. Concordo plenamente com você. Uma coisa é o Saramago, outra coisa é você passar o negócio nas suas partes pudendas. Mas quem diz aonde está esse limite? Aonde está esse limite? O Monty Python, um grupo de comédia inglês, tem um filme chamado A Vida de Brian, que é a história do Messias, que nasce ao lado de Jesus e é tomado como Messias. E ele não é, ele é filho de uma prostituta, e é um filme de comédia, que o filho de uma prostituta é tomado como filho de Deus, é um dos maiores sucessos da comédia. Isso é muito ofensivo para qualquer um que acredita que Jesus é filho de Deus. Eu entendo que seja ofensivo. E, no entanto, tem pessoas que não acreditam que Jesus é filho de Deus e que querem rir disso. É ofensivo. Como é que a gente vai nortear isso? Não sei. É complicado. Complicado. Por outro lado, as piadas, elas também têm... Por exemplo, o Woody Allen tem, num stand-up dele, ele diz: a vida dos meus avós na Polônia era tão horrível sobre os católicos que quando Hitler invadiu, vovó falou assim: talvez as coisas agora melhorem um pouquinho. É uma piada com o Holocausto. É uma piada com uma tragédia. Mas é uma piada contra a opressão. Ele está falando contra a opressão dos católicos poloneses e contra o nazismo, né? E aí? A gente não deve fazer essa piada, ele não deve fazer essa piada. Ele fazer essa piada é totalmente diferente de eu fazer essa piada. Eu não sou judeu, minha avó não era polonesa. Tem muitas questões complexas nesse caldo que eu não sei responder. Antônio, o tema da mesa de hoje foi relação de poder. Então, o Silvio aqui fez uma exposição sobre dois filósofos, dois pensadores que trataram dessas formas de relação de poder. Um deles, que é o Pierre Bourdieu, agregando a ideia do capital econômico, outras formas de capital para que esse poder possa se manifestar. Então, o capital intelectual, aquele que sabe 2, 3, 4 línguas, fez pós-graduação, etc. Soma um capital intelectual, além do capital econômico, o capital pessoal, que é das influências, quer dizer, então, 2 estudantes de uma universidade, um bolsista, outro de uma família tradicional naquela área, quem é da família tradicional tem um capital pessoal, de influência, de espaço para um estágio, para uma inserção profissional. Então, são formas múltiplas, diversas de capitais que somam essas relações de poder. No livro do Saramago, o tema do poder é um tema constante, inclusive nesse livro que foi tratado, passa uma impressão inicial no ensaio sobre a cegueira de uma anomia. Todo mundo cego, não tem mais regra, mas é só uma impressão, porque, na verdade, há uma nova ordem de regras que se estabelece entre os cegos. E, para tratar do poder junto ao romance, junto a essa literatura, com esse gênero romance, o escritor tem ali uma certa vantagem de poder construir gradativamente os seus personagens. Então, ele apresenta o personagem, deixa o personagem de lado, depois volta, e as relações de poder, com todos os seus capitais diferenciados, eles se apresentam por essa construção paulatina que o romancista faz. Como é que o cronista pode tratar das relações de poder? Quando você quer tratar das relações de poder, são aqueles momentos que a gente já conversou, em que você deixa de lado a crônica do cotidiano para falar, eu quero falar sobre isso, ainda que usando a ironia, ou é possível construir o personagem para tratar dessas relações de poder, dessas situações de abuso? Você deu até um exemplo, talvez seja um caminho, a ideia de misturar uma obra ficcional entre a primeira pessoa, você, na verdade, um personagem que você está inventando. Quais são as dificuldades ou os caminhos para se falar das relações de poder em crônicas? Olha, as relações de poder são um tema muito caro à ficção, à dramaturgia, né? A gente até usa o termo no roteiro, power shift, né? A mudança de poder. Isso é um movimento de narrativo
em muitas histórias. Se você pensar Casa de Bonecas, por exemplo, a Nora, que é a personagem na peça do Ibsen, começa super frágil, uma mulher oprimida pelo marido, e termina saindo de casa, deixando tudo aquilo para trás e tal. Então, essas histórias em que o poder migra de um para o outro, que a pessoa sai da impotência para a potência, o próprio ensaio sobre a cegueira, no final o bem vence o mal, esses caras, o Gael, agora só consigo pensar no Gael, o Garcia Bernal sendo o vilão por causa do filme do Fernando Meirelles, o Gael é morto e tudo mais. A crônica pode fazer isso das duas maneiras, né? Você pode falar sobre o assunto, e eu tento falar muitas vezes sobre o assunto, abordando mais frente a frente. Então, já falei muito sobre, por exemplo, já escrevi sobre isso, quando em passeatas da esquerda eu vejo pessoas como eu, diante de PMs pobres, gritando na cara do PM, botando a mão na cara do PM, tem muitas coisas aí. Tem muitas coisas. Uma das coisas que tem é uma relação de classe. Né? No Capão Redondo, se os caras fizerem isso na cara do PM, leva tiro na cara do PM. Então, tem uma relação de força brasileira, um racismo estrutural, uma questão de classe estrutural que está por trás dessa possibilidade de revolta. Então, eu tento, às vezes, jogar luzes sobre essas discrepâncias, esses equilíbrios, desequilíbrios e tal. Outras vezes eu crio personagens para mostrar isso em andamento, mostrar essas relações de poder em funcionamento. Eu acho que as relações de poder são um tema, não é nem um tema, né? Porque não existe nenhuma relação que não seja embasada em cima de relações de poder. É impossível falar bom dia sem você estar, de alguma maneira, se posicionando em relação a uma outra pessoa. Então, isso é fundamental. Isso é fundamental também na criação de roteiros, na criação de personagens, né? Saber com quem está o poder ali, com quem não está o poder ali, o que está em jogo ali, e isso é uma coisa que dramaturgos fazem muito bem, né? É sobre isso a maioria dos bons filmes, né? Você vê filme de tribunal, vocês devem assistir bastante, né? Tem uma palavra que é dita em determinado momento em que você vê uma coisa invisível mudando. E você fala, agora o poder foi inteiro, o raio foi inteiro para esse lado, saiu desse lado. Mas a crônica dá espaço para a construção desse personagem? Você sente, ou tem uma dificuldade que é preciso atravessar as crônicas? Na verdade, a construção de um personagem que possa passar por várias crônicas, para que ele possa falar dessas relações de poder? Não, eu acho que isso está colocado nas crônicas. Eu estou tentando pensar agora em alguma crônica específica, mas eu não estou lembrando. Mas é um espaço suficiente para você falar disso. Tanto jogar uma luz diretamente sobre o assunto, quanto você criar personagens que estejam vivendo, que exemplifiquem a situação que você quer colocar. Ótimo. Bom, até pelo tempo que nós temos aqui e o acordo aqui na transmissão, que tem o pessoal à distância, nós estamos chegando aqui ao fim do nosso curso. Eu queria, vou passar depois a palavra ao Paulo, mas eu já queria adiantar o meu profundo agradecimento pela oportunidade de ouvi-los, todos vocês, professor Silvio, professora Vera, Antônio. Foi uma oportunidade extraordinária vivenciar e aprender durante todo o curso, os 4 encontros, essa reflexão transdisciplinar, o papel da literatura, sobretudo, para romper esses limites do real e nos fazer perceber o que no direito muitas vezes ficamos cegos, né? Pela constante prática que nos afasta dessa realidade. E eu queria agradecer em especial a todo o público presente, público à distância, porque essas apostas em cursos transdisciplinares levam sempre alguma angústia, né, Paulo? Uma dificuldade de passar daquela abordagem tradicional de processo civil, direito administrativo, direito constitucional, e isso só é possível diante
dessa aposta que vocês também fazem nas propostas apresentadas. Então, fica aqui o meu agradecimento aos componentes aqui da mesa e a todo o público presente. Paulo. Naturalmente, só para também dizer dos meus agradecimentos finais a todos aqueles que, mais uma vez e com tanta generosidade, acolheram o nosso convite de maneira até surpreendente, porque nós temos aqui 100 pessoas presenciais, né? Mas temos 400 assistindo à distância no interior de São Paulo inteiro, o que é algo que, em certa medida, também nos surpreendeu muito, mas acredito que esse tipo de reflexão que conduzimos esses dias todos e hoje também, especificamente, leva ao interesse de muita gente, o que é, vamos dizer, nessa época que a gente vive, né, de tanta desesperança, um alento de bastante significação. O meu agradecimento à professora Vera, ao professor Silvio, pelas palestras anteriores, num formato mais tradicional que a gente está acostumado, e um formato novo que nós nunca havíamos feito com o Antônio Prata, né, nesse bate-papo, esse bate-bola, que também cumpre um papel bastante interessante. Eu gostei bastante desse formato, quem sabe a gente possa repetir numa outra ocasião. Professor Silvio, professora Vera e Antônio Prata, esperamos revê-los aqui numa outra oportunidade, inclusive com um pouco mais tempo. Mas foi um grande prazer tê-los aqui. Muito obrigado do fundo do coração, em meu nome, em nome do Luiz Manuel e da Escola Paulista Magistratura. Obrigado. Muito obrigado.